O conflito em Cabinda prossegue ao fim de quase 50 anos de independência de Angola e apesar da pouca repercussão internacional. Segundo comunicados da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, as FAC, Forças Armadas de Cabinda, realizaram nas últimas 2 semanas vários ataques. Pelo menos 30 elementos das Forças Armadas angolanas terão perdido a vida e milhares de pessoas terão procurado refúgio na República Democrática do Congo, informações não confirmadas pelas autoridades angolanas. A intensificação dos ataques é uma resposta a uma entrevista de João Lourenço, em que o presidente angolano afirmou que a FLEC-FLAC não representa qualquer ameaça para o território angolano. Participam neste causa e efeito Jean-Claude Nzita, porta-voz da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, e o investigador José Carlos Mavungo. Obrigada aos dois pela presença neste Causa e Efeito. Jean-Claude Nzita, merci pour votre disponibilité. Est-ce qu'il y a un point pour le dialogue entre la FAC et le gouvernement angolais? Cela dépend du président angolais. Parce que nous avons toujours tendu la main au gouvernement angolais pour que nous puissions résoudre pacifiquement la question du Cabinda. Mais comme vous le savez, le président angolais, c'est un belliciste. Il veut toujours faire la guerre au Cabinda, tandis que nous voulons toujours résoudre pacifiquement la question au Cabinda. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de João Lourenço. Est-ce que les attaques, ils vont continuer? Ce que nous faisons au Cabinda, c'est une défense légitime. Nous sommes chez nous, nous sommes agressés. On se défend au Cabinda. L'Angola agresse militairement le territoire du Cabinda. Ce que les FAC font au territoire du Cabinda, c'est défendre la population, le bien du Cabinda, la richesse du Cabinda, surtout la souveraineté du Cabinda, l'identité usurpée par l'Angola. C'est pourquoi il y a les combats au Cabinda. Le jour que João Lourenço et son gouvernement décidera de passer autour d'une table pour résoudre la question du Cabinda, on est disponible. Nous sommes disponibles. Et n'avez-vous pas peur de la réponse des forces armées angolaises? Nous sommes chez nous au Cabinda, on n'a pas peur. C'est à eux de quitter les Cabinda. Ils sont chez nous. Nous sommes agressés, madame, envahis militairement par ces gouvernements qui sont en train de terroriser la population cabindaise. Nous n'avons pas peur de ça, nous sommes chez nous. Je ne pense pas que l'Angola pourra gagner un jour la guerre dans notre territoire. José Carlos, falo agora consigo em português. José Marcos, peço desculpa, José Marcos. Tinha aqui mal anotado o seu nome. A luta de Cabinda é uma luta esquecida. Pelo menos aos olhos da comunidade internacional. Sim, é o que é a aparência ao fenômeno e ao número. Em termos de fenômeno, como se fosse uma guerra esquecida. Mas, conforme Jean-Claude acaba de dizer, o conflito em Cabinda é uma realidade. Realidade desde 8 de novembro de 1975, realidade ao longo destes 49 anos, quase 50 anos, realidade também que vivemos hoje. Mesmo depois deste comunicado do Jean-Claude, houve um outro comunicado da FLEC. Os combates não param. Às vezes as pessoas têm a tendência de fazer aquilo que Nietzsche fez, proclamar a morte de Deus. As pessoas têm essa tendência de proclamar a morte deste conflito. Aliás, recentemente, o presidente João Lourenço disse que a FLEC não representava nada para Cabinda. Eu não sei se neste momento ele tem mais a coragem de dizer isso à imprensa. Em suma, é uma realidade. Por que é que acha que as autoridades angolanas nunca reagem a estes ataques que acontecem em Cabinda? É uma estratégia política. É uma estratégia que se funde na desinformação. Porque eles não podem dar a entender às pessoas, ao povo, ao mundo, à África, que o conflito existe. Não sucede que venha haver vozes, cada vez mais vozes, que iriam clamar, queriam pedir a um cessar-fogo, a negociações. E ele não está por esse caminho. Ele quer que as pessoas saibam que a paz, para ele poder continuar a governar aquele território,
conforme entende. Jean-Claude, que pensez-vous des déclarations du président João Lourenço qui affirme que la situation sécuritaire au Cabinda est stable et que votre mouvement ne représente pas une menace pour les territoires angolais? C'est honteux de la part de M. Lourenço qui prétend être pacifiste. Il cherche à résoudre les problèmes à l'est du Congo, tandis qu'au Cabinda, il y a la mort. Il y a ces militaires qui meurent comme des animaux dans notre territoire. Quand il ignore l'existence du combat chez nous au Cabinda, ça veut dire qu'il ne considère pas ses propres militaires. Oh, c'est ça que nous pouvons répondre. Parce qu'avec sa politique, il pratique la politique néocolonialiste dans notre territoire. Cela montre que Lourenço, c'est un belliciste. Il n'est pas ce qu'il prétend être champion de paix, c'est champion de guerre. Parce qu'il est maintenant à la tête de l'Union africaine, il devait savoir comment résoudre le problème des Cabinda avant d'aller au Congo, résoudre ces conflits. Il doit commencer d'abord chez nous au Cabinda. C'est une déclaration honteuse et irresponsable d'un chef d'État. José, são declarações irresponsáveis, como referiu Jean-Claude Nzita? Sim, efetivamente, na medida em que conflito que já dura quase 49 anos, a dizimar vidas humanas, penso que governo responsável devia movimentar-se para ver, encontrar uma saída. E isto não acontece. Não acontece em Cabinda. Não há esta ideia de ir ao encontro de Cabinda, ir ao fundo da questão, ter a coragem determinada de acabar com o conflito uma vez por todas. E, da sua perspectiva, tendo em conta aquela que é a realidade agora deste conflito, qual é o caminho para terminá-lo? A luta armada? É apenas isso que faz sentido para o povo de Cabinda ou há outras opções? Essa é a grande questão que atravessa a nossa luta. Até uma questão que foi colocada desde os anos 75, os anos 70. Como encontrar a saída para este conflito? E as pessoas pensavam que na sequência do Acordo de Alvor, que integrou Cabinda em Angola, pensava que a situação estava terminada. Pensavam que o conflito chegava já, não podia haver conflito em Cabinda. Mas ao longo destes 49 anos, viu-se que o conflito não pode terminar simplesmente porque os detentores do poder entenderam que Cabinda tinha que ser Angola. E qual é que tem sido o papel das organizações regionais neste conflito, quer para a sua visibilização, quer para a sua resolução? No passado houve muita dinâmica, desde 1947, quando o Dom Damião Franklin entregou um documento ao Salazar, e depois também nos anos 61, com Chicheli, que apresenta a questão de Cabinda às Nações Unidas, e também o memorândum que o povo de Cabinda entregou ao CAISAI das Nações Unidas para o processo de colonização. Depois também houve muita dinâmica nos anos 60. Mas com a cessão da Angola à independência e na sequência dos acordos de Alvor, Angola jogou com a diplomacia e imprimiu um certo realismo, ameaçando mesmo os Estados que podiam levantar-se, até as próprias Nações Unidas ficaram simplesmente ultrapassadas. Mas, na sequência da política agressiva do próprio governo, nós temos o caso concreto do Pascal Lissouba, que tentou levar a Angola a compenetrar-se, chamar a atenção às autoridades angolanas para se compenetrarem da necessidade de resolver a questão da Cabinda. O Pascal Lissouba terminou mal. E é nessa perspectiva que
as coisas se passam no silêncio, nos gabinetes. São poucos governos que se levantam. Parece-me que o governo que de vez em quando tenta falar isto é o caso da Nigéria. E é nesse sentido que há um certo silêncio, que talvez seja também isso a causa que faz com que se alimente esta impressão de que a guerra acabou e que não vale nada, que não vale a pena irmos lutando. Já iremos ao que também pensa o povo de Cabinda sobre isso. Queria ainda perguntar ao Jean-Claude. Au-delà de l'action militaire, quelle est la stratégie des FARC pour parvenir à l'autodétermination de la population du Cabinda? Madame, il faut d'abord souligner quelque chose qui est très important, que le monde entier devait comprendre. Les Cabindais, l'Angola nous a imposé la guerre, nous ont imposé l'invasion militaire. Et les FLEC, le FAC, doivent combattre cette invasion militaire de la part de l'Angola, ainsi que la communauté internationale, surtout le Portugal. Le gouvernement portugais devait dénoncer cette agression. Parce que dans l'histoire, les Cabinda, c'est un protectorat portugais. Le FLEC va combattre jusqu'à ce que l'Angola va quitter dans notre territoire. C'est ça notre objectif, c'est ça notre stratégie. Il n'y a pas d'autre. Et au nom du FLEC, nous profitons à lancer un appel à tous les Cabindais qui sont à l'intérieur du Cabinda, à l'extérieur. Et dans tout ce que nous devons soutenir nos militaires, les voyants combattants du FAC. C'est une armée populaire du peuple cabindais. José, saiu de Cabinda há cerca de 6 anos, vive exilado aqui em Portugal, mas será que nos consegue desenhar um quadro daquilo que é a vida atual em Cabinda e como é que toda esta situação, obviamente, impacta a população? Primeiramente, em Cabinda temos um figurino sociopolítico marcado pelo autoritarismo, pelo centralismo. Neste momento, a população não pode reclamar. Reclamar água, não pode. Reclamar pão, não pode. A única coisa que tem é ir rezar à igreja, rezar o pão nosso de cada dia. E quando volta a casa, este pão é negado. Não pode reclamar água. Cabinda não tem energia, não tem remédio. Neste momento, a população tem as mãos voltadas para os dois Congos. Mesmo a simples dor de dente tem de ir ao Congo. E depois, o território está poluído, as águas, tudo. O sistema sanitário muito débil, com uma alta taxa de mortalidade. Tudo o que se passa nesse momento aqui em Cabinda, apesar dos enormes recursos, é um desenvolvimento de promessas. Promessas para um porto de águas profundas, cuja primeira pedra foi lançada em 15 de janeiro de 1974 pelo então governador de Angola, Santos e Castro. Até hoje esse porto nunca foi construído. Em 1986 lançou-se a ideia de um aeroporto por causa do incremento das atividades petrolíferas. Esse porto nunca foi construído. Nos meados dos anos 90, falou-se de um parque industrial, mas este parque não chega. E depois também fala-se muito de desenvolvimento, de valorização agrícola. Tudo isto não se realiza, não passa de promessas. Promessas em que há de ter água, há de ter isto, há de ter energia. É a tônica em Cabinda. E quando as pessoas perguntam por que não se realiza isto tudo, nunca souberam dar explicações. Dão explicações que o povo não entende e também duvido muito que eles próprios entendam as explicações que eles dão para que Cabinda seja hoje um país submetido a uma pobreza abjecta. E o que é que sentem as novas gerações que já nasceram no pós-independência de Angola? Partilham ainda este sentimento e esta vontade de autodeterminação do território de Cabinda?
Não participam. Simplesmente porque a própria governança mostrou essa juventude, instituiu um estatuto político em Cabinda que não lhes permita inscreverem neste projeto, inscreverem na própria cidadania angolana. Quando, por exemplo, não conseguem manifestar, não conseguem criar associações de defesa dos direitos humanos para reclamar seus próprios direitos, não estão autorizados a tudo isto. Qual é o povo que vai se acomodar a esse estatuto político? Hoje em dia, há uma revolta generalizada, uma resistência popular generalizada. É o que aconteceu com o povo do Egito, com Moisés, que nasceu no Egito, mas diante do espetáculo da opressão, da morte, rompe com aquela afinidade, rompe aquele laço que o ligava a Faraó. Pegou em armas, e eu que Jean-Claude acabo de dizer, e eu que faço Cabinda hoje, esteja nesta luta permanente, nesta violência permanente, que não é o seu próprio desiderato. Vamos continuar a acompanhar certamente a situação no território de Cabinda. José Mavungo, muito obrigada pela presença no Causa e Efeito. Agradeço também a Jean-Claude Nezita. Merci por votre disponibilité. Obrigada aos dois e uma boa noite. Ok, muito obrigado. Na opinião da semana, António Batista da Silva, membro da Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, fala sobre a ocupação do território do Saara Ocidental por Marrocos e da tentativa de alteração da identidade do povo saharaui. Recentemente, 3 eurodeputados, entre eles a portuguesa Catarina Martins, foram expulsos dos territórios do Saara Ocidental pelas autoridades marroquinas quando pretendiam fazer uma viagem de